Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Retomando agora nossos estudos, né? Depois de um tempinho de descanso, um tempinho tranquilo, né? Para descansar um pouco a mente e tal. Vamos retornar. Bom, vamos iniciar essa nova etapa agora dos nossos estudos com triângulos, ok? Retomar o conceito de triângulos, retomar primeiramente a definição, o que é um triângulo. Vocês já aprenderam, certo? Mas a gente vai. É, cada vez que a gente retoma um assunto, a gente retoma ele com um pouquinho mais de profundidade, certo? Então, tipo, a gente já estudou o triângulo, já fizemos uma breve análise de como que ele funciona. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nos elementos do triângulo, para depois a gente definir como funcionam as classificações dos triângulos. Eles podem ser classificados de acordo com as medidas dos lados ou de acordo com a medida dos ângulos internos, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto, vamos definir o que é um triângulo. O que é um triângulo? Bom, a gente já viu que é um triângulo. Ele é um polígono, primeiramente ele é um polígono. Ele é formado apenas por linhas retas e ele é fechado, não tem nenhuma abertura entre essas linhas. Então, primeiramente ele é um polígono. Quais as características dele? Primeiramente, ele possui 3 lados, são as linhas que formam ele. Possui 3 vértices, são as quininhas, o pontinho que liga um lado no outro. E 3 ângulos internos, que é o ângulo formado por 2 lados do triângulo que estejam voltados para dentro do triângulo, né? Bom, apesar deles terem essas características em comum, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, eles também possuem várias diferenças de um para outro, de um triângulo para outro, né? Todos são triângulos, mas vocês já viram que polígonos podem ter formatos diferentes. Eles possuem até um triângulo, um quadrado, um retângulo, tem a mesma quantidade de lados, mesma quantidade de vértice, mesma quantidade de ângulo interno, porém, eles podem ter um formato diferente, certo? De acordo com a medida dos ângulos ou de acordo com a medida dos lados. E a gente classifica os triângulos baseado nisso. Vamos retomar a definição. A gente vai considerar os pontos A. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A, 0, 2. Sempre olha aqui, lembra que vocês já aprenderam. A primeira coordenada sempre vai ser o que está aqui deitado. A segunda, o que está em pé. Então, A, 0, 2, eu já marquei aqui, ó. Eu vou do 0, subo até o 2, marco ponto. Ponto B, 1, 3. Eu vou no 1 aqui embaixo, subo até o 3, marco ponto. C, 4, 1, vou no 4, subo até o 1, marco ponto. E o D, 3, 5, cadê? 3, 5. Quero que vocês observem que o ponto, se eu pego o ponto A, o B e o C, como já está desenhado aqui, eles formam um triângulo. Só que, se eu tentar fazer a mesma coisa com A, B, D, ó, infelizmente que não tem como fazer retinho, tá? Mas vocês podem observar que isso aqui não monta um triângulo, monta uma linha, uma reta. Ou seja, eu vou apagar e começar de novo. Ó, eu vou do A ao B,
Depois eu vou do B ao D, ou seria outro segundo lado. Aí na hora que eu vou do D para o A, para fechar o triângulo, eu passo em cima dos outros dois lados. Portanto, eu não posso considerar isso aqui um triângulo. Um triângulo ele tem que ter um espaço ali dentro. Ele tem que ocupar o espaço. Então, se eu tenho os 3 pontos formando uma linha reta, os 3 formando uma linha reta numa mesma reta, isso não é considerado um triângulo, certo? Então, por que A, B e D não formam um triângulo? Porque eles estão formando uma reta. Os 3 fazem parte de uma única reta. Eu poderia continuar aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Eu sou capaz de escrever uma reta. Vamos supor que esteja reto isso aqui, tá? Não tem. Que não tem como eu fazer retinho, bonitinho. Vamos supor que isso aqui seja uma reta. Mas essa reta, eu consigo fazer uma reta que passa pelos 3 pontos. Sempre que isso acontece, uma reta passa simultaneamente pelos 3 pontos, não é possível formar um triângulo com eles. Porém, se eu pegasse, vamos mudar de cor de novo. Na verdade, eu vou o D, que está aqui, ó, o A e o C, eu consigo formar um triângulo. Certo? Por quê? Eu consigo colocar 2 pontos numa mesma reta, mas não os 3 juntos. Observe, ó. Vamos fazer outro... Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui. Ó, vou montar um ponto aqui. Outro aqui. E outro aqui, ó. Observe que eu consigo traçar uma reta aqui, ó, que pega esses dois. Traço uma aqui que pega esses dois e outra aqui que pega esses dois. Só que eu não consigo nenhuma reta que pega os 3 ao mesmo tempo. Por isso, eles formam um triângulo. Agora, nesse caso, uma aqui, ó, outra aqui e outra aqui, eu consigo traçar uma reta que pega os 3 ao mesmo tempo. Portanto, não é um triângulo. Não consigo formar um triângulo com esses 3 pontos. Então, qual que é a condição para que 3 pontos sejam vértices? Ou seja, que eu consiga formar um triângulo com esses 3 pontos. Eles não podem pertencer à mesma reta. Eu não posso. Não existe nenhuma reta que passa pelos 3 pontos ao mesmo tempo, simultaneamente. Existe uma palavra para isso. Colinear. É como nós chamamos pontos que pertencem a uma mesma reta. 3 pontos, A, B e C, são chamados colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Observem aqui, ó. Olha aqui, ó, ABC. Eu consigo traçar uma reta que passa ao mesmo tempo pelos 3. Ou seja, os 3 pontos fazem parte da reta R. Portanto, eles são colineares, ou seja, eles estão alinhados, certo? A gente pode dizer que eles são alinhados. Agora observe o P, o Q e o R. Eu não consigo traçar nenhuma reta que passa por eles simultaneamente, ó. Nossa. Não ficou tão preto, não. Vê, ó, eu não consigo traçar uma reta que passa simultaneamente pelos 3 pontos.
Portanto, eles não são colineares, ou são chamados não colineares. Eles não estão alinhados. Então, nós temos essa definição aqui, ó. Pontos colineares são pontos que fazem parte de uma mesma reta, ou, em outras palavras, eles estão alinhados, tá? Vamos passar para o próximo, que está mais bonitinho. Bom, vamos para os elementos de um triângulo. Considere 3 pontos não colineares. Ou seja, se eles são não colineares, consigo fazer um triângulo com eles. A reunião é eu juntar a reunião dos segmentos, ou seja, eu juntar os segmentos AB, ok? AC e BC são esses segmentos. Se eu junto eles, eles formam o contorno de um triângulo, do triângulo ABC. Como eu acredito que eu já falei para vocês em umas aulas anteriores, definido por triângulo ABC. É assim que a gente nomeia um triângulo, certo? Aqui que a gente usa de notação. Às vezes a gente usa só A, B, C. Por isso, quando a gente vai falar de um ângulo, a gente usa o circunflexo para diferenciar. Mas na maioria das vezes vai estar triângulo, vai estar aqui, ó, triângulo, bonitinho, ABC, e as letras que o compõem. Então, nós temos que os elementos são o ponto A, B e C, os pontos que são não colineares que delimitam um triângulo. Eles são os vértices do triângulo. Os segmentos são os lados do triângulo, vocês já aprenderam isso. E os ângulos internos, A, B, C, parte de dentro, são os ângulos internos do triângulo, ok? Bom, esses são os elementos do triângulo. Então, vamos retomar tudo que nós aprendemos hoje. Primeiramente, o triângulo ele é formado por 3 pontos não colineares, certo? Então, primeira condição de existência de um triângulo. Na próxima aula eu devo falar outro. A primeira condição de existência é 3 pontos não colineares. Não podem pertencer à mesma reta. Nós aprendemos que são pontos colineares. Pontos colineares são pontos que pertencem ou fazem parte de uma mesma reta. Eles estão alinhados, certo? Em outras palavras, é possível traçar uma reta passando por todos esses pontos. Os elementos de um triângulo são vértices, lados e ângulos internos. Lados são os segmentos de reta que demarcam o triângulo. Vértice são os pontos que delimitam os lados do triângulo, né? São as quininhas. Então, lados são as laterais, vértice, as quinas. E o ângulo interno, está aqui meu triângulo. O ângulo interno é o ângulo da parte de dentro, ok? São os ângulos formados pelos lados, só que ele está voltado para dentro do triângulo, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vamos retomar nossos estudos agora. Pegar firme na fase final agora do ano. Na próxima aula eu vou trazer as classificações dos triângulos. Até a nossa próxima aula.